Agora, senhores, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matrizes, certo? Como elas se organizam, quais são as estruturas ali, operações e tudo mais. Só antes disso, por favor, se tu ainda não é inscrito no meu canal, te inscreve, tá? Isso aí vai me ajudar a continuar construindo conteúdo para vocês, certo? Então, matrizes, senhores. Inicialmente, para que servem as matrizes, né? Elas são organizadores. Então, a ideia inicial de matriz é um conjunto de elementos onde nós vamos nos organizar dentro dele, certo? É isso que a gente faz com as matrizes aí. Algumas informações, então, que são imprescindíveis para que a gente consiga seguir nossa vida são as seguintes. Primeiro, a matriz ela precisa de duas referências, pelo menos, né? Para que tu consiga achar esses carinhas aqui dentro. Eu botei A porque é uma matriz genérica, tá? Então, essas referências, senhores, são dadas pelas colunas, certo? E pelas linhas, ok? Então, as minhas referências são linhas e colunas, nessa ordem. Linha primeiro, coluna depois. Outra coisa importante é que esses elementos aqui dentro, eles são numerados de acordo com sua posição. Ou seja, esse cara ali é A1, 1. 1 de linha 1, 1 de coluna 1. Então, primeiro, né, então se a gente tem um A2, 5, por exemplo. Esse carinha aqui é a tua linha e esse carinha aqui é a tua coluna. Ok? Então, o primeiro número sempre é da linha, o segundo número sempre é da coluna. Isso na nossa organização. Desculpa. Outra coisa importante é a ordem, que é o tamanho da nossa matriz. A ordem, ela sempre vem aqui embaixo entre parênteses, tá? Um X no meio. E aqui, o primeiro número é o número de quantidade de linhas, e aqui o segundo número é a quantidade de colunas. Então aqui são 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. E também é uma matriz quadrada, né? Nós chamamos de matriz quadrada toda aquela que tem o mesmo número de linhas e colunas. 2 por 2, 1 por 1, 3 por 3, 4 por 4, enfim. Certo? Uma última informação importante antes de nós passarmos por essa parte aqui é o seguinte. O primeiro número lá no azinho é a linha, o segundo número lá no azinho é a coluna. Mas nós também chamaremos esse cara aqui de I e esse cara aqui de J, certo? Primeiro número da linha, ele é I. Segundo número da coluna, ele é J. É bom a gente saber isso, porque vai ser útil numa próxima situação aí. Tranquilo? Vamos lá então. Aqui, gente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre matriz genérica. Quando nós temos que trabalhar com uma matriz genérica, a primeira coisa que tu faz é ler o enunciado que está falando sobre ela. Ele é um enunciado mais longuinho um pouco, mas também nada absurdo. Olha só. Determina uma matriz sabendo que a ordem é 2 por 2. Então, vamos saber a ordem. Essa aqui é a primeira informação relevante, tá? Que é a nossa ordem. Ordem é o tamanho, então, 2 por 2. Monta a tua genérica aqui e já coloca os numerozinhos. Aqui ela A1, 1, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, né? Aqui é a primeira linha, que é a segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Esse cara aqui está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Né? Então, numerei todos os caras. Sabendo que a lei de formação é A e J, então minha genérica vai ser formada por I mais J. Ou seja, o númerozinho que representa I mais o númerozinho que representa o J. Ou seja, senhores, bem barbado, olha só. Organiza a matriz, então é I mais J. Meu I aqui é 1, meu J aqui é 1, então vai ser 1 mais 1. Depois aqui, 1 mais 2. Aqui, 2 mais 1. E aqui, 2 mais 2. Logo, a minha matriz aqui gerada foi 2, 3, 3 e 4. Certo? Essa aqui é a minha matriz. Bem tranquilo, então, bem barbada, né? Quando nós temos que trabalhar então com matrizes genéricas, é só montar o tamanho certo, colocar os numerozinhos nos As ou nas bolinhas respectivos aos nossos locais, tanto linha por coluna, fazer a continha que pede, que é um mais o outro, poderia ser 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes o segundo, enfim, tanto faz, e chegar na nossa resposta.
certo? Beleza. Senhores, soma de matrizes, então, ou subtração, também, que funciona da mesma forma, tá? Como que esse cara aqui funciona? Aqui, tu vai pegar os caras do mesmo lugar e somar ou subtrair. Importante nessa situação, soma de matrizes só funciona de matrizes de mesma ordem. Então, se for 2 por 2 mais 2 por 2, ou 3 por 5 mais 3 por 5, certo? Então, só funciona com matrizes de mesma ordem. Aqui, então, como que a gente faz aqui? Ó? Pega o cara da primeira casinha, o A1 de uma, com o A1 da outra. Então, 1 mais 5, 6. 2 mais 2, 4. 4 menos 1 vai dar 3. E 5 mais 0, que vai dar 5. Beleza? Só isso aí, barbada, né? Só organizar ali, fazer as carinhas do mesmo lugar se somando. Se fosse subtraindo, então é como se fosse um menos na frente do parênteses, troca o sinal de todo mundo e faria. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Se eu quisesse a matriz A menos B. Eu sei que eu risquei atrás do bonequinho aqui, mas paciência, vai ficar tudo bem. Que é A menos B, tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Vamos mandar pra cá. A menos B. Tá aí. Como ficaria essa matriz? É a primeira menos a segunda. Menos troca o sinal de todo mundo. Ou seja, 1 menos 5 menos 4. 2 menos 2, 0. 4 mais 1, porque troca o sinal, né? Então vai ficar 5 e 5 mais 0, ou 5 menos 0, né? Continua sendo 5. Beleza? Então, soma de matrizes e subtração é bem tranquilo, basta lembrar que tu sempre vai precisar conferir ali as ordens, né, os tamanhos delas, porque elas só funcionam com matrizes de mesmo tamanho. Tranquilo? Vamos para a próxima ideia, que é multiplicação de matrizes, gente. Bom, senhores, multiplicação de matrizes é um pouquinho mais delicada, mas nada demais, tá? Primeira coisa, o que define então aí minha multiplicação de matrizes? Se ela pode ser feita, se ela não pode ser feita, tá? Ela não é que nem a outra que tem que ser as matrizes iguais. Então ela não tem que ser a mesma ordem. Aqui nós temos uma outra lei que diz que nós só podemos multiplicar matrizes quando a quantidade de colunas da primeira, certo? É igual à quantidade de linhas da segunda. Então, ó, se esses caras forem iguais, é possível, tá? Vamos lá, possível. Ok? Então, se esses caras forem iguais, é possível a multiplicação. E a minha matriz gerada é a quantidade de linhas da primeira e de colunas da segunda. Então, a multiplicação dessa matriz por essa vai dar uma matriz final lá, 1 por 4. Certo? Gente, como multiplica, tá? Tu vai fazer da seguinte maneira. Tu vai pegar e vai te organizar assim. Deixa eu trocar de cor aqui, que esse vermelho vai ficar legal para isso. Vou pegar o amarelo ali. Tu vai pegar, então, a primeira linha vezes a primeira coluna e a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, olha só. Vai pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Esse é o teu primeiro elemento. Então, ó, primeira linha, essa aqui, né? Vai ser 1 vezes 5 mais 2 vezes menos 1. Certo? Então, ó, primeira linha vezes primeira coluna. Agora, primeira linha vezes segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, ó, primeira linha vezes segunda coluna. 1 vezes 2 e 2 vezes 0. Mais 2 vezes 0. Certo? Então, ó, foi a primeira. Agora, segunda linha vezes primeira coluna. Então, 4 vezes 5 mais 5 vezes menos 1. E o último elemento, então, é última linha vezes última coluna, que é 4 vezes 2 mais 5 vezes 0. Certo? Então, gente, o que tem que lembrar aqui é linha
vezes coluna, depois linha vezes coluna de novo. Foram todos? Beleza. Depois, linha vezes coluna outra vez, certo? Essas são as interações. Resolvendo ali, então, só para a gente ter uma resposta final, aqui vai dar 5, aqui vai dar menos 2, então nosso primeiro elemento vai ser 3, né? Porque 5 menos 2, ele é 3. Aqui a gente vai ter 2, aqui a gente vai ter 20 menos 5, que vai dar 15, e aqui a gente vai ter 8 vezes 0, desculpa, 8 mais 0, que é 8, e essa aqui é a nossa matriz 2 por 2 gerada, certo? Isso é um pouquinho mais chato, mas não é nada absurdo, e percebe? Esses dois caras eram iguais, né? Então permitiu a minha multiplicação, e a minha resposta foi uma matriz 2 por 2. Tranquilo? Isso é mais delicado, mas também é de boa. Existe uma outra coisa que a gente pode fazer com matrizes, que se chama determinantes. Então eu vou deixar um link aqui para vocês, que eu já fiz um vídeo sobre isso, então é só vocês irem lá e darem uma olhada, tá? E por último, gente, para não ficar muito longo esse vídeo também, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos específicos de matrizes, que é bom saber os nomes, tá? Então olha só, primeiro matriz linha, onde nós temos apenas uma linha, matriz coluna, onde nós temos apenas uma coluna, não importa a quantidade de linhas, matriz nula, que é aquela matriz onde todos os elementos são zero dentro dela, certo? Esses são alguns nomes de matrizes específicas. Ainda, matriz identidade, que é aquela que na diagonal principal, né, uma matriz quadrada, onde na diagonal principal tem somente o número 1, e nos outros lugares, né, ela pode ser maior, pode ser de qualquer ordem, ela tem somente zeros, desculpa, matrizes de identidade só quadradas, tá? Aqui, oposta, troca o sinal. Então, ó, aqui era 1 virou menos 1, menos 3 virou mais 3, então a oposta troca o sinal. E por último, a transposta. A transposta, gente, ela tem um detalhe bem interessante. A matriz transposta, ela troca a linha pela coluna, ó. A linha 1 virou a coluna 1 e a linha 2 virou a coluna 2, né? Ela inverte posição com linha e com coluna. Tranquilo? Bom, senhores, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. E se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, beleza? Até mais, nos falamos.